todos! Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre mais uma das polêmicas na qual o youtuber Eduardo Hazuki se envolveu. Dessa vez é a polêmica com a BMW e a garantia do carro dele que custa 800 mil reais. Bom, eu não costumo consumir o conteúdo que o Eduardo Hazuki produz. Simplesmente porque não me interesso por carros, rachas, velocidade, modificação de carros, essa coisa toda. Na verdade, eu nem sabia que ele já tinha se envolvido em outras polêmicas, que inclusive ele já tinha sido matéria do Fantástico, fazendo pega, fazendo racha, incitando a mãe dele a infringir leis de trânsito, esse tipo de coisa. Inclusive, ele também foi mostrado num vídeo onde ele entregou um carro para uma criança de 13 anos, né? Segundo ele, né, nesse vídeo, inclusive, ele disse que o carro era da criança, né? O tema desse vídeo foi sugerido por um dos inscritos do canal, então se você quiser sugerir algum tema, fique à vontade, deixa aí nos comentários. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like, isso é muito importante, isso ajuda o canal, inclusive ajuda o YouTube a divulgar o canal e indicar o canal para outras pessoas. O que aconteceu? O Eduardo Hazuki, ele comprou uma BMW, segundo ele custa 800 mil reais, vamos partir da premissa de que seja verdade, não temos razão aqui para duvidar que isso seja mentira. Então, uma BMW de 800 mil reais, ele com 150 quilômetros mais ou menos, ele alega que o carro deu problema numa peça, uma peça da caixa de transmissão. Eu confesso para vocês, não conheço de carros, não sei exatamente do que se trata, mas as informações estão nos vídeos dele, eu vou deixar o link para os vídeos deles aqui embaixo. Mas o que aconteceu então? Com 150 km a BMW, um carro caríssimo, um carro de luxo, um carro conhecido pela sua durabilidade, pela sua qualidade, apresentou problema numa peça, com 150 km rodados, ele foi até a concessionária e a concessionária se recusou então a trocar a peça. O que a concessionária alegou? Que ele não tinha usado o carro nas condições que indicava o manual. E ele questionou isso, de, pô, como é que um carro de 800 mil reais ele dá problema com 150 km e eu não li o manual, eu não sei o que fiz de errado, por que isso viola a garantia? Por que não vão me dar esta garantia e repor a peça? Por que vão me cobrar, no caso, 40 mil reais é o valor da peça? E aí o que acontece? Quando você compra um carro, é um contrato de compra e venda. Além disso, você tem um outro contrato que é a garantia. A garantia do fabricante, ela está definida no Código de Defesa do Consumidor, porque o fabricante ele responde pelos vícios de fabricação, ou seja, os defeitos de fabricação do produto ou os defeitos na prestação de um serviço. No caso da BMW, é um produto, é um bem que a gente chama um bem material, um bem móvel, né? Um automóvel, mas é um bem móvel, e a garantia se dá em relação ao processo de fabricação. E foi isso que a concessionária alegou: olha, não houve nada de errado com a fabricação, você que usou o carro errado. O carro, ele não poderia ter ativado um sistema que se chama Launch Control. Confesso para vocês também que não faço ideia do que seja esse Launch Control. Se você quiser deixar nos comentários me explicar o que é, eu te agradeço, mas é o que ele fala no vídeo. Ele ativou o Launch Control, ele passou do limite máximo de RPM, né, de rotações do motor. Esse limite só poderia ter sido ultrapassado após 2.000 km, carro rodado, assim como o Launch Control. Ou seja, pelo que eu entendi, precisa primeiro amaciar o motor para que depois você ative essas funções do carro. E ele não fez isso. Quando ele chega na concessionária, as pessoas disseram: olha, estava no manual. O que ele alegou? No Brasil, ninguém lê o manual. Ah, mas está no manual. Ninguém lê manual, enfim. E aí o que eu posso dizer? Problema seu, leia o manual. O que a gente diz no direito? Costume não revoga a lei. Isso é uma das primeiras coisas que você tem que entender. Ah, mas todo mundo faz. Não é porque todo mundo faz que aboliu a lei. Não. No Brasil nós temos isso, né? Leis que não pegam, ou leis que são, entre aspas, revogadas pelo costume. Mas isso não existe, tá? Se a lei não for revogada por outra lei, ela continua em vigor. E aí você pode responder ou pode ser penalizado. No caso do direito civil, que é o direito dos contratos, nesse caso de garantia, você tem que ler o manual. O que acontece ainda no direito do consumidor? Né? A lei e o Código de Defesa do Consumidor vão dizer que é dever do fabricante ou do prestador de serviço te dar informação, é o dever de informação. Onde é que termina esse dever? No momento que ele te entrega o manual. Ah, mas ninguém lê. Problema de quem não lê. Escreveu, não leu, o direito se perdeu. Né? Você perdeu o seu direito. E foi o que aconteceu com ele.
ele perdeu o direito de garantia do veículo porque ele não usou o veículo de acordo com o que foi recomendado no manual. Um dos questionamentos dele, inclusive tem um vídeo dele onde ele mostra o comentário de uma advogada que deveria se atualizar, né? Deveria estudar um pouquinho mais, porque ela diz para ele o seguinte: olha, o manual não diz obrigado, o manual diz recomendação. Se o manual recomenda, é porque você não é obrigado. E eu vou aqui com devido respeito, né, dada a máxima vênia. O que acontece com isso? Quando o fabricante diz no manual recomenda-se tal coisa ou não se recomenda tal coisa, significa que não é 100% garantido que tal coisa vá acontecer ou não vá acontecer. Por isso ele recomenda, mas ele não obriga. Só que quando você não lê o manual, ou você não está nem aí para o manual e acontece um problema, no caso, um defeito numa peça, quando você não seguiu as recomendações do manual do fabricante, o que acontece? Você assumiu o risco de causar aquele prejuízo. E uma vez que você, com a sua conduta que a gente chama de negligente, ou seja, você não tomou os devidos cuidados, você não seguiu as orientações do fabricante, você foi negligente, você teve um prejuízo, aquilo exclui a responsabilidade do fabricante ou do fornecedor ou do prestador de serviço. Então foi isso que aconteceu. Ele perdeu o direito de garantia. É claro que quem tem condições de pagar 800 mil reais num carro, talvez não seja problema pagar 40 mil na peça. Mas se a gente pensar que uma peça que custa 5% do valor do carro, mesmo em termos percentuais, é um valor considerável. Então o Eduardo Hazuki, ele vai aprender da pior forma, que vai doer no bolso. Ele vai ter que pagar esses 40 mil reais, mais o valor ali do serviço, né, dos mecânicos, da manutenção, enfim. E aí ele vai consertar o carro dele. Mas isso é uma grande lição, né? É isso que eu digo. Leia o manual, porque não é porque ninguém lê que você não precisa ler. Você deve ler o manual. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Você aprendeu que você tem que ler o manual, senão você perde a garantia. Se você gostou, se inscreve aí no canal, se ainda não for inscrito, deixa o seu like, comenta aí os assuntos que você quer que eu analise, que eu te explique exatamente. E até o próximo vídeo.